Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que Deus te abençoe mais essa oportunidade. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse aí se inscrevendo, compartilhando essas mensagens com grupos, com amigos, com familiares, e também não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Que Deus possa nos abençoar, nos dar graça. Quero estar compartilhando com você mais um texto bíblico, uma palavra que o Espírito colocou no meu coração, e gostaria de estar meditando lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 11 ao versículo 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens, o que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Não nos recomendamos outra vez, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus possa nos abençoar. Esse texto de 2 Coríntios 5,17, principalmente o versículo 17, ele é um texto bem conhecido nosso, que nós falamos muito sobre ele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E desde que tomamos essa decisão por Cristo, meus irmãos, nós nos tornamos novas criaturas e possuidores de uma herança comum a todos os crentes, que é a vida eterna. Então, desde que nós tomamos essa decisão por Cristo de sermos cristãos, de aceitar a Jesus como Salvador em nossas vidas, eu às vezes observo muito essa palavra, aceitar Jesus como Salvador, ser cristão, é algo que tem se tornado assim muito escasso em nosso meio evangélico hoje. São palavras que não se usam mais. Aceitar a Jesus como Salvador. No passado era nos apelos, era uma pergunta direta dos pregadores, dos líderes: você quer aceitar Jesus como Salvador? E aquilo batia forte em nossa alma, em nosso coração. Hoje a gente não vê mais esse tipo de palavras em nosso meio. Parece que fugiu, vamos colocar assim, do nosso cardápio de mensagens, de apelos. E a gente vê raramente até ser feito apelos, né, em algumas denominações. Então nós vemos que quando a gente toma essa decisão, nós nos tornamos novas criaturas e possuidores de uma herança comum a todos os crentes, que é a vida eterna. O que não podemos negar é que as lutas estão apenas iniciando em nossa vida espiritual. Outra coisa que não tem sido colocado na mente das pessoas que se convertem. Por isso vivemos hoje um grupo de pessoas imenso, milhões de pessoas afastadas da presença do Senhor, porque isso não é colocado. As pessoas já se convertem, já ouvindo mensagens acerca de prosperidade, acerca de triunfalismo, e não houve essa palavra de lutas. As lutas estão iniciando. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas Deus está conosco em todos os momentos. Então isso precisa voltar novamente aos nossos cultos, nas mensagens, nas palavras, nos apelos, para que as pessoas possam entender, elas possam
crescer cristãos fortes, sadios na palavra do Senhor. Não em mensagem de autoestima que conforte, console apenas seus corações, mas mensagens que lhe dão a certeza que ainda que eles passem dificuldade, Cristo está com eles, nunca os abandonará. Então esse texto que Paulo escreve aos Coríntios, nós vemos que Corinto era uma comunidade até certo ponto complicada demais. Uma igreja que passava muitas crises e por vezes o apóstolo Paulo precisava divertir os irmãos através de cartas. O texto lido trata da justificativa de Paulo sobre seu ministério, mostrando que sua conduta estava centralizada no amor de Cristo e na eficácia da sua morte. Lá no versículo 14, o que Paulo fala? No versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Nesse versículo 14. Então, o alvo da morte de Cristo é reconciliar as pessoas com Deus e transformá-las em quê? Em novas criaturas. O alvo da mensagem, o alvo do amor em Cristo é transformar as pessoas, como nós fomos transformados em novas criaturas. 2 Coríntios 5, 17, do 15 ao 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós vemos que agora que somos novas criaturas, nossos valores mudaram. E nossas atitudes exteriores se tornaram mais pensadas. Contudo, devemos nos preparar para enfrentarmos os nossos inimigos naturais desde a nossa conversão. Então aquelas coisas velhas se passaram, aquelas coisas passadas já não existem mais, Deus já perdoou, Cristo perdoou. Mas temos agora de tomar novas atitudes exteriores mais pensadas. Contudo, devemos nos preparar para os nossos inimigos naturais. E é sobre esses inimigos naturais que eu quero falar nessa mensagem. E quero estar passando para você, vencendo os 3 sagazes inimigos em nossas vidas. Precisamos vencer, e se nós já vemos lutando contra um sagaz inimigo, mas esse nós conhecemos, mas existe mais 2 que precisamos lutar contra eles e vencê-los em nome de Jesus. Então, nossos inimigos naturais, sem dúvida, é um engano acharmos que estaremos completamente dominados pelo Senhor e que o nosso próprio temperamento já está subjugado por Deus. Isso aqui é interessante, essa colocação aqui, meus irmãos. Eu preguei essa mensagem alguns tempos atrás, talvez alguns anos atrás. E ela fala, principalmente desse inimigo, dos inimigos naturais, que ele é muito perigoso. E geralmente nós observamos que são nossos inimigos carnais, que nos perseguem, nosso inimigo que tenta nos afastar de Cristo, que é o maligno. Mas existem alguns inimigos naturais que às vezes nos afastam de Cristo Jesus e nos levam muitas vezes, irmãos, a quedas, a abandono de altar. E nós vemos que, sem dúvida, é engano nós acharmos que estaremos completamente dominados pelo Senhor e que o nosso próprio temperamento já está dominado, subjugado por Deus. Vamos aprender essa mensagem que um dos grandes inimigos nossos é o nosso temperamento. De maneira nenhuma precisamos conhecer melhor as particularidades de nossa vida espiritual e procurarmos ter atitude de submissão a Deus para enfrentarmos os inimigos que nos têm surgido à frente. Então, quais são os inimigos que temos que enfrentar após a conversão? Falei nessa mensagem que um dos grandes inimigos que Moisés enfrentou, Moisés foi um dos maiores profetas do passado. Conhecedor, profeta, legislador,
um grande vulto no passado, na história de Israel, dos hebreus, atravessar o deserto. Você não vê aquele homem cometer nenhum tipo de pecado carnal, mas o grande erro de Moisés, o grande pecado que ele cometeu, veio do seu próprio temperamento. Um homem sanguíneo. Pode ver que todos os erros, você pode estudar o livro de Êxodo, a história de Moisés. Os erros que Moisés cometeu foi justamente pelo seu temperamento. Quando Deus manda ele tocar na rocha, quando ele quebra as tábuas da lei, ele fica furioso. O mais incrível é que Deus falou com ele antes, Deus ainda falou no seu coração quem era aquele povo, mas ele pelo seu temperamento explosivo, ele não suportou e ele pecou, ele explodiu, cometeu um erro e pecou. E deixou de entrar na terra prometida por isso. Então, às vezes, o nosso maior inimigo é o nosso temperamento. E muita gente acha, Deus domina o meu temperamento, Senhor. Às vezes, o nosso temperamento ele acaba nos enganando, nos levando a pecar contra Deus, pecar contra o nosso próximo. Então, precisamos, sim, pedir a Deus que Ele possa dominar esse nosso temperamento, nos dar sabedoria para nós não ser uma pessoa, qualquer tipo de temperamento que eu tenha, que ele haja contra mim, contra Deus, eu tenho que pedir para que o Espírito Santo me ajude no meu temperamento, me dê maturidade, para eu me conhecer, para eu saber minhas reações naquele momento. E muitas vezes, irmãos, o inimigo, ele não precisa fazer muito, porque ele conhece o teu temperamento, ele age através do teu temperamento. E muitas vezes, irmãos, ele envia uma pessoa para te tirar do teu controle, para agir contra você, para falar contra você. Aí aquele temperamento que você tem, seja qual for, ele se levanta, age segundo o teu temperamento naquele momento e pronto. Às vezes está pronto para uma grande conquista, mas acaba. Tu vês que Moisés, tu vai subir no cimo, tu vai subir no monte, pronto para entrar, era só atravessar o rio Jordão, mas deixou de entrar na terra prometida, por causa do temperamento, tanto ele e o irmão dele, Arão, a mesma coisa. Arão porque se deixou dominar, foi um líder fraco, se deixou dominar pelo seu temperamento também. Então, meu querido, temos que vigiar. Então, quais são esses 3 inimigos em que precisamos enfrentar após a nossa conversão? Para você jovem, para você adolescente, para você meu amado irmão, minha amada irmã, você que está iniciando a caminhada em Cristo Jesus, na caminhada da fé, na vida cristã, preste atenção nesses 3 inimigos e lute contra eles, porque eles são muito sagazes para tentar nos destruir. O primeiro deles nós conhecemos muito bem e lutamos todos os dias, que é o Satanás e os seus anjos. O inimigo, esse é o maior inimigo que tenta nos destruir. Sabemos que ele é um ser poderoso e que se opõe a Deus, tenta destruir e enganar o povo de Deus. No momento em que você se decidiu para Cristo, o diabo, ele sofreu uma tremenda derrota e de todas as maneiras tentará tirá-lo de perto de Deus. Entenda bem isso. No momento em que você tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador, você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu jovem, minha jovem, que tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador, não é fazer parte de um grupo de jovens, de um grupo grupo de igreja, de pessoas que têm nomes, não. Mas tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador, andar com Cristo, ser um cristão autêntico. O inimigo, ele sabe que ele teve uma perda muito grande, uma derrota muito grande, e ele não vai ficar de braços cruzados. Ele vai fazer de tudo para tirar você novamente da igreja, de onde você está, de onde você se decidiu, de tirar dos braços, dos pés de Cristo, dos braços do Senhor e levá-lo de volta para o mundo. Ele vai tentar fazer isso. Possivelmente, ele irá tentá-lo com alguma fraqueza sua.
Ele vai tentar de tudo para tentar você com alguma fraqueza sua para derrotá-lo, para derrotar você. Talvez ele busque uma brecha em seu temperamento. Preste atenção nisso. O inimigo ele vai buscar uma brecha no seu temperamento. Como ele buscou uma brecha no temperamento de Moisés, porque aquilo foi um exemplo para nós, que nós podemos dominar. Então, um egoísmo, uma dúvida, uma insegurança, ou quem sabe essa insegurança, pessoa que vive insegura, para vê-lo distante de Deus. Então lembre-se que ele ruge como leão, tentando devorar sua presa. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então guarde esse primeiro tópico no seu coração, na sua mente. Ele vai procurar uma brecha, quem sabe no seu temperamento, quem sabe no seu egoísmo, quem sabe através de uma dúvida que você tem, quem sabe através de uma insegurança, você é uma pessoa muito insegura, que vive talvez com dúvidas, questionamentos demais, mas quem sabe tem esse temperamento forte, ou quem sabe não é forte, é melancólico, fleumático, mas não importa. O inimigo ele vai procurar uma brecha, ele vai procurar agir. Então o primeiro inimigo é o diabo, ele vai tentar fazer isso. O segundo inimigo é o mundo. Então o segundo inimigo que enfrentamos é o mundo, o cosmos, o sistema desse mundo. Ele tenta impelir-nos para o pecado, o prazer, as más companhias, modas, opiniões, objetivos são legítimos quando bem usados e ilegítimos quando abusamos dele. Tudo isso, irmãos, tudo isso. Menos as más companhias. Mas modas, opiniões, objetivos, tudo isso, quando você usa para o bem, é aceito. Mas quando se usa de uma forma errada, quando nós abusamos deles, acaba se tornando legítimos. Todo abuso é exagero. Não pretendemos que os jovens cristãos se tornem numa espécie de alienígena habitando o planeta Terra, mas queremos jovens cristãos que saibam equilibrar seu envolvimento com os prazeres que o mundo oferece. Não queremos que os nossos cristãos, nossos jovens, sejam como alienígenas, mas queremos que eles tenham aquele equilíbrio, que eles saibam dominar, que eles saibam usar esses prazeres, essa forma, esse equilíbrio, seu envolvimento com os prazeres que o mundo oferece, tomar cuidado com tudo isso. Então não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. A gente não pode amar o mundo e nem aquilo que no mundo há, irmãos. Como pessoas normais, com a diferença de sermos portadores da graça de Deus. Então, nós queremos, irmãos, que nos diz aqui, não devemos amar o mundo e nem aquilo que há no mundo. Tudo é passageiro, tudo é passageiro. Mas devemos entender que estamos vivendo nesse mundo como pessoas normais, com a diferença de sermos portadores da graça de Deus. Nós vivemos no mesmo mundo que todas as pessoas, irmãos, com os 8 bilhões de habitantes. O que nos diferenciam é que nós somos portadores da graça do Senhor, entendeu, meu querido jovem, minha querida jovem? Quando aceitamos Jesus como Salvador, a diferença é que nós somos portadores, nós vivemos no mesmo mundo, no mesmo cosmos, debaixo das mesmas leis, tanto naturais como as leis cívicas. Mas a diferença que fazemos é que nós somos portadores da graça do Senhor. Qual é a graça? O Espírito Santo dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E temos que tomar cuidado, ainda que nós usufruímos de algumas coisas que o mundo nos oferece, não para o pecado, mas como conforto, como automóvel, como área de momentos de lazer que esse mundo nos oferece. Não é pecado você ir a uma praia, você desfrutar de uma piscina, você ter um bom automóvel, morar bem no lugar. Nós estamos nesse mundo,
mas saber desfrutar com inteligência, desfrutar de uma forma sadia e saber que por tudo que eu conquiste, tenho que tomar cuidado que existe dentro de mim a graça de Deus, que é o Espírito Santo, que eu sou templo dele. Então o segundo inimigo é o mundo, em que temos que tomar cuidado para ele não nos sugar, para ele não nos levar para o seu lado, para nós não tomar cuidado para usar tudo isso e não sermos envolvidos com tudo isso e esquecermos da graça do Senhor. E a terceiro e último inimigo é a carne. Ela não se converte. Por isso que Paulo dizia, eu esmurro todos os dias a minha carne, porque ela não se converte, irmãos. O terceiro e último inimigo que enfrentamos é a nossa carne, ou concupiscência da carne. É precisamente aquela má tendência de nosso temperamento e de nossa personalidade. Aquela má tendência de nosso temperamento e de nossa personalidade. Depois da conversão, foi declarada uma guerra espiritual em sua vida. Entende bem isso? Depois da conversão, foi declarada uma guerra muito grande em sua vida. Você foi alcançada pelo perdão de Deus, mas o seu temperamento, com a somatória de seus defeitos e qualidades, ainda está vivo dentro de você, aguardando oportunidade para demonstrar os seus defeitos e transformá-los em pecados. Quero repetir essa parte para você entender muito bem. Você foi alcançada pela graça, pelo perdão de Deus, mas o seu temperamento, com a somatória de seus defeitos e qualidades, ainda está vivo dentro de você, aguardando oportunidade para demonstrar os seus defeitos e transformá-los em pecados. Não deixe que os seus defeitos se transformem em pecados. Em outras palavras, há um traidor em potencial dentro de você, pronto para arrastá-la para baixo. Paulo, ao se dirigir aos irmãos de Roma, diz que ele não compreende o seu próprio amor, o seu próprio modo de agir diante do fato de querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. Paulo não consegue entender isso, que diante disso, ele não consegue. Há uma luta muito grande naquele homem. Ele não compreende o seu próprio modo de agir diante do fato de querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. Tal afirmativa mostra que ele vivia grandes lutas no âmbito de seu temperamento ou sua natureza carnal. Então, para você refletir, você acha que os conflitos dentro de seu coração são claras evidências de que você precisa colocar o seu temperamento nas mãos de Deus? Para analisar isso. Após essa mensagem, após ouvir essa mensagem, você acha que os conflitos dentro de você, dentro do seu coração, são claras evidências de que você precisa colocar o seu temperamento nas mãos de Deus? Irmãos, eu sirvo a Deus vai fazer 35 anos agora. Eu louvo a Deus. A minha oração todos os dias, eu falo para o Senhor, coloque mais a tua presença no meu emocional e no meu temperamento, Senhor. Domina meu temperamento, Deus. Porque nós somos explosivos. Então nós precisamos que Deus coloque mais da presença dEle no nosso emocional e no nosso temperamento, meus queridos irmãos. A conclusão que essa mensagem nos traz não é o fato de estarmos rodeados de inimigos que nos levará ao abatimento e desânimo. Não, irmãos. Como cristãos, a nossa atitude para com eles poderá ser resumida numa palavra única: submissão. A submissão absoluta a Deus é a única conduta possível para o cristão que procura vitória completa sobre seus inimigos naturais, inclusive sobre os defeitos de seu temperamento, que ainda não foi dominado pelo Espírito Santo. O desafio que nos resta é o de vivermos de maneira nova, deixando os velhos defeitos de nosso temperamento sepultados no passado.
e passando a viver submissos a Deus, de tal maneira que possamos permitir que o Espírito Santo promova em nosso temperamento as características próprias do seu amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o Espírito Santo ele possa colocar essas palavras no teu coração. E você possa vencer esse seu inimigo, esses seus inimigos, o maligno, o mundo e principalmente esse último, que é a carne, que é o nosso temperamento. Esse muitas vezes, às vezes nós vencemos os inimigos do mundo, observamos o inimigo do mundo, observamos como inimigo, como a Bíblia fala, que ele ruge ao nosso derredor como leão a quem possa tragar. Nós vemos, irmãos, como as ofertas do mundo, elas saltam aos nossos olhos e tentam, às vezes, nos levar para o seu lado, porque a carne, ela milita para essas coisas, ela luta por essas coisas que o mundo oferece, são coisas confortáveis, são coisas que faz bem para ela. Então, nós como cristãos, nós lutamos contra isso, nós sabemos como lutar, mas às vezes nós baixamos a guarda, irmãos, dentro de nós mesmos, nesse nosso temperamento. E é aí que às vezes nós perdemos algumas batalhas e pecamos muitas vezes de uma forma feia, cruel. Então, irmãos, procure colocar essas palavras no coração: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Não importa qual seja o teu temperamento, o colérico, explosivo, ambicioso e dominador, sanguíneo, otimista, impulsivo, extrovertido e sensível, fleumático, sonhador, pacífico, dócil, dificilmente perde o controle, melancólico, tímido, artístico e solitário, costuma guardar seus sentimentos. Então não importa qual seja, não deixe o inimigo abrir uma brecha no seu temperamento, encontrar uma brecha no temperamento, seja qual for, e ele fazer você pecar, agir de forma errada, pecar contra teu irmão, pecar contra o teu próximo, pecar contra você e pecar contra Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração, no teu entendimento e possa te fortalecer, meu querido irmão, minha querida irmã. Que essa palavra, esse tema, vencendo os 3 sagazes inimigos, possa te dar vitória em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Pai querido, meu Deus, por essa palavra santa, essa palavra bendita, essa palavra fiel, eficaz, que se compraz para aquilo que ela é enviada, meu Deus. Quero te agradecer da forma que ela mais uma vez falou no meu coração, da forma que o teu Espírito abriu meus olhos, a minha mente, o meu coração, para essa palavra, meu Deus, eterno, encontrar repouso, guarida, meu Deus. Muito obrigado e frutificar para ti, ó Deus. Como eu tenho pedido, Deus, domina meu temperamento, ó Deus. Domina o meu temperamento. E também desse ouvinte agora que está ouvindo essa palavra, meu Deus. Que eles possam ver o exemplo de Moisés e de outros homens, ó Pai, que passaram na Bíblia, nos ensinos bíblicos, ó Deus, que erraram pelos seus temperamentos, ó Deus. Eu quero pedir, ó Deus, que tu domine, que eles possam pedir agora, meu Deus, o teu domínio sobre os seus temperamentos, ó Deus eterno. E tu possas colocar a tua presença santa agora, no temperamento, no emocional do teu servo, da tua serva, deste jovem, dessa jovem que está iniciando essa caminhada, ou já iniciou essa caminhada, mas que pela sua idade, pela juventude, é impulsivo, meu Deus eterno. Meu Deus, eu quero pedir, domina agora, dê o controle, dê a sabedoria, dê a inteligência espiritual, meu Deus eterno, e dê, Pai, o domínio próprio, meu Deus. Pai Celestial, entrego tudo em tuas mãos, peço a tua bênção, a tua graça e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê a vitória em nome de Jesus, meus irmãos.